A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida da igreja, amém? Quando estava conversando com o pastor Christian, que cuida de toda a parte de celebração, e ele pensando sobre o culto, falava: pastor, eu quero participar de um culto. Ele disse: o senhor escolheu alguém para pregar? Eu falei: escolhi sim, escolhi eu mesmo. E talvez não devesse ter feito isso, porque eu estou muito emocionado. E na realidade, quem conhece sabe que eu estou muito constrangido de todas essas palavras, de todas essas homenagens. E não é falsa modéstia, mas eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, e às vezes os irmãos exageram na cordialidade, no amor, no carinho, na consideração. Mas eu queria pregar principalmente porque essa palavra está no meu coração para esse dia. E porque se há algo que eu sei que o Senhor tem me chamado é para entregar a palavra do Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com a qualidade que Deus espera que eu possa transmitir. E eu sempre tenho falado para a igreja, o meu ministério é de alguma maneira traduzir o coração de Deus para a vida da igreja. Quando eu prego, eu penso na responsabilidade de que tantas pessoas vêm buscar a Deus numa noite como essa, e precisam sair daqui edificadas nos seus corações, e haverá entre o coração de Deus e as pessoas que estão buscando Deus um canal falho, imperfeito. E sempre com muito temor eu penso: Senhor, me usa de uma maneira que o Senhor possa ser ouvido. E eu gostaria de, nesse tempo, ter essa última oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Me cobraram bastante o tempo hoje, né? E eu tenho me comprometido a falar 25, 30 minutos. E eu espero fazer isso, ministrar a palavra de Deus. Há todo um ambiente, eu estou vendo o pessoal das extensões aqui. Vocês estão aqui mesmo? Amém? Quem está no lojinha? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Gile, que nos honrou, veio lá de Itajaí. Pastor Marcelo, Analdi, outras pessoas que eu tenho visto, as extensões da igreja. Foi difícil colocar o primeiro passo dentro da igreja hoje. Mas vamos para a palavra de Deus. Quando eu penso nessa palavra, eu lembro que eu sempre dou um testemunho de que a primeira vez que o meu pastor deixou eu usar o púlpito na igreja foi aos 11 anos de idade. Foi a primeira oportunidade, um homem louco chamado Jonathan de Oliveira, deixar um menino de 11 anos assumir o púlpito, primeiro num domingo de manhã e aos 13 anos num culto da noite. E esses dias eu estava testemunhando sobre isso, e sempre tenho até um certo orgulho de falar sobre isso. E no final do culto, um irmão em outra cidade veio e falou: pastor, o senhor prega desde os 11? Eu falei: prega. Ele falou: já estava na hora de aprender. Foi a primeira vez que eu mudei a perspectiva. Lembrei da esposa do pastor que chegou para ele depois de tanto tempo, queridos, tanto tempo, e falou: olha, não tenho segredos entre nós, você sabe disso, mas eu guardo um segredinho de você. E ela contou que tinha uma caixa que ela guardava umas coisas ali, e disse para ele não se preocupar, não era nada, mas ela não podia guardar aquele segredo depois de 25 anos de casado. Quando ela saiu, ele foi atrás da caixa, encontrou a tal da caixa, não entendeu nada. Quando ela voltou da rua, ele disse assim: olha, agora realmente nós não temos segredos entre nós. Você falou para eu não procurar a caixa, mas eu procurei, achei e não entendi nada. Eu achei na caixa 5 ovos. E achei na caixa $3.000. Ela falou: não entendi. Ele falou: não, eu coloco um ovo na caixa cada vez que você prega mal. O seu ministério é pregar, é anunciar a palavra de Deus. Toda vez que você não vai bem, que a coisa não sai legal, eu coloco um ovo na caixa. Ele fez as contas, pregando quarta, domingo de manhã, domingo à noite, 25 anos, 5 ovos, não estava tão mal assim, né?
Ele falou: e como você conseguiu? $3.000. Ela falou: cada vez que completa uma dúzia eu vendo. E eu falei para a Su: se nós não estamos ricos é culpa dela. A palavra que Deus me deu há pelo menos 6 meses atrás e guardou no meu coração. Essa palavra o Senhor já tinha falado comigo há cerca de alguns anos. E de uma maneira breve eu comuniquei como um devocional para a igreja, mas hoje eu gostaria de rapidamente comunicar algo que faz pelo menos com que, se eu não entenda completamente, a gente possa saber que Deus está movendo nesse tempo, na minha vida, na vida da minha família, está movendo na vida de 2 igrejas, e Deus, no final de tudo isso, tem o melhor para todos nós, amém? Se você quer conhecer uma pessoa, uma boa maneira talvez de conhecer uma pessoa é dando uma olhada no seu guarda-roupa. O tipo de roupa que essa pessoa usa, como ela se apresenta, qual é o estilo. Você olha para o guarda-roupa de uma pessoa e talvez você consiga ali entender um pouco da sua demanda social, até mesmo do seu trabalho. E hoje nós vamos olhar para um guarda-roupa específico na Bíblia. É o guarda-roupa de José. E através das vestes de José, nós entendemos ou tentarmos perceber, discernir espiritualmente o que Deus está fazendo quando troca as roupas de um líder. Quando Deus troca as roupas de um líder. As roupas na palavra do Senhor, elas têm um significado tão importante. Quando o filho pródigo volta da sua aventura de vida, a primeira providência que o pai diz é aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Tragam rápido a melhor roupa, a mais limpa que tiver. Vestes novas são prometidas aos remidos em Apocalipse 3:5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Roupa, no sentido bíblico, tem um caráter de um traje especial, específico, de um tempo de vida, de uma nova etapa na história. Isaías 61:3 diz que teremos as nossas vestes de cinza trocadas por vestes de louvor, no lugar de espírito angustiado, a fim de que sejamos chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, e Ele será glorificado nisso, todas as vezes que Ele pode trocar os nossos vestimentos. E talvez eu, minha família, mas você esteja prestes a viver um novo tempo, e Deus tem preparado para você roupas novas, vestes novas. A primeira roupa, a primeira troca de roupa na vida de José está lá no capítulo 37, versículo 3 de Gênesis, quando diz: Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ainda no versículo 4 diz: vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. A primeira roupa, a primeira troca de roupa de José é a túnica de cores. É a roupa da promessa. Repita comigo: a roupa da promessa. Queridos, é assim que Deus começa conosco. Deus me deu uma promessa quando eu tinha 8 anos de idade. Deus falou ao meu coração quando eu tinha 8 anos de idade. Eu brinco às vezes com as pessoas, quando perguntam do meu testemunho, eu sempre falo, eu acho que Deus chamou Humberto. Humberto é um amigo meu que hoje é pastor também, Humberto Balanilke, e ele estava do meu lado. E eu penso que Deus olhou Humberto, e quem conhece Humberto sabe tanta inteligência que aquele rapaz tem, aquele homem tem. E Deus falou assim: rapaz, eu preciso desse inteligente. E eu pulei na frente: sou eu, Senhor, me oferecendo para Deus. Mas aos 8 anos de idade eu sabia que a minha vida teria um rumo, e eu comecei esse rumo na vida da minha igreja. E as promessas que Deus me dava, aos 11 anos, aos 14 anos, momentos em que eu entendi que Deus falava claramente na minha vida. Deus estava enchendo meu coração de expectativas, de algo novo. Eu não tive conflito na minha história, isso é a minha história, não é a história de todo mundo. Em lutar contra o meu chamado, eu contava os dias para entrar no seminário. A roupa da promessa na minha e na sua vida é aquela palavra específica que Deus nos dá em dias estratégicos na nossa história.
São palavras que são firmes, legados de Deus que vão te nortear a vida toda. As pessoas perguntam: Deus fala contigo sempre. Eu discerno a maior parte do tempo a voz de Deus, mas pelo menos em 3 ocasiões específicas, Deus falou de uma maneira que eu poderia dizer que estava ouvindo, como que com os ouvidos físicos até mesmo, de tão forte foi o grito de Deus. E uma dessas vezes, além do meu chamado, foi a vinda para essa igreja. Eu não tinha dúvidas, queridos, de que Deus nos abriria um convite aqui. Eu lembro ainda hoje o dia que nós fomos deixar Pedro e Pietra na escola, no Colégio Batista, e eu recebi a notícia de que o pastor que havia sido convidado havia recusado o convite. Eu entrei no carro, o Espírito do Senhor tomou-nos ali naquele lugar, e eu vim parar na esquina da Memorial e disse: Suene, nós vamos receber um convite dessa igreja, prepare para orar, para saber se é sim ou não a resposta. Essas maneiras claras, e essa promessa tão clara, de que Deus nos queria nesse lugar, nesse tempo, ela nos sustentou nos momentos mais difíceis e improváveis, quando as coisas poderiam dizer que não, de que talvez fosse um erro, que talvez aquela não fosse a direção. Havia uma certeza e uma convicção de que era o tempo, e de que esse era o lugar, de que nós deveríamos ficar, e Deus faria grandes coisas. Não abra mão das promessas de Deus. Peça que ao Senhor que fale para você claramente. Esta é a roupa da promessa. A roupa da promessa, muitas vezes ela pode causar uma inveja. E aqui, queridos, eu não sou, quem anda comigo sabe, eu não sou ligado nessas coisas. A pessoa tem inveja de você, estão querendo te prejudicar. Eu vou vivendo a minha vida sabendo que Deus é que está comigo. Essa é a minha vida, eu vou andando com Deus. O que eu aprendi com o tempo é contar os meus sonhos. Quando muitas vezes recebemos a promessa, ou ficamos tão felizes, ou ainda somos inexperientes e contamos da forma errada os sonhos de Deus, ou contamos no momento errado os sonhos de Deus. O que Deus tem feito com as suas novas promessas é nos ensinar a contá-las de maneira adequada. Mas não abra mão. Peça ao Senhor uma túnica de cores, peça ao Senhor uma palavra de promessa para a sua vida. A segunda roupa é a roupa de escravo. Gênesis 37 ainda diz: vendo que seus irmãos, de que o seu pai o amava mais do que a todos, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. E logo que José chegou a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o lançaram na cova, e a cova estava vazia. Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, lançaram para fora da cova e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que os levaram como escravos ao Egito. A roupa de escravo é a roupa do deserto. Lembre-se que sempre entre a promessa e o cumprimento há um deserto a ser vivido. As promessas de Deus são fiéis, mesmo quando estamos num caminho de deserto. Ele já não podia ver mais a glória da roupa da promessa. Ele não podia mais se sentir tão especial, porque já não estava mais com a túnica da promessa. Mas o seu coração já tinha sido marcado. E mesmo num caminho de deserto, mesmo vendido como escravo, o Deus que havia prometido é fiel, não muda, não falha. Saiba que entre as promessas de Deus e os cumprimentos da promessa na sua vida, nós viveremos dias difíceis, dias improváveis, dias até de oposição, de frustração. Não devemos ser guiados por essas situações, por essas frustrações. Quando nem todos os planos dão certo, nem todas as contas fecham, nem tudo é sorriso. Quando não são dias de homenagem, como nós estamos vivendo hoje, mas são dias de joelho no chão, até mesmo de oposição. Todos esses momentos são importantes para que o seu coração amadureça, a fim de receber a promessa que foi dada. A terceira roupa está ainda no versículo 36 do capítulo 37. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda.
Jesus foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Diz ainda o texto que José começou a trabalhar na casa de Potifar, e trabalhando ali tudo começou a prosperar, tudo começou a dar certo. E ele recebe uma vestimenta de administrador. Essa é a roupa do mordomo, a roupa do serviço. Só será frutífero na obra do Senhor aquele que passar pelo vestimento do serviço. Deus pode e quer fazer através da nossa vida que as coisas deem certo e prosperem. E muitas vezes queremos que os nossos negócios deem certo. Nós queremos que a nossa fazenda prospere. A roupa do serviço me ensina a cada dia de que eu devo zelar pelo outro, que eu devo cuidar da coisa do outro, como se fosse minha, e orar a Deus, que faça prosperar aquele a quem eu estou servindo, para que na sua prosperidade, Deus seja glorificado. Como funcionário, primeiro de uma papelaria, Tocantins, aqui em Campo Grande, depois da Gráfica Rui Barbosa, como funcionário dos Correios e Telégrafos, eu saía de casa com um pensamento: eu sou Jesus naquele lugar, e eu preciso trabalhar de um jeito em que Jesus seja glorificado. Quem conhece, quem me acompanha no ministério sabe que o ritmo de trabalho aqui na igreja começa cedo e termina tarde. Estava conversando com Giliard sobre isso. A gente trabalha, e eu tenho um pensamento muito claro: se eu trabalhava o que eu trabalhava para outros patrões, se eu trabalhava para a empresa de Correios e Telégrafos como eu trabalhava, quanto mais para esse patrão tão generoso que é o meu Senhor. Então a gente dá duro mesmo, porque a roupa de serviço me ensina que na prosperidade daquele que me abençoa através da oportunidade do serviço, eu prospero também. Nem sempre dá certo, porque depois ele recebe uma quarta vestimenta, é o uniforme de presidiário. Diz o texto que a mulher de Potifar pegou a sua capa, pedindo para que ele se deitasse com ela. Ele fugiu, deixou a capa, novamente a roupa envolvida. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou no cárcere. A roupa e o uniforme de presidiário é a roupa da espera, é a roupa da perseverança, é a roupa da esperança. Você conhece a história de José no presídio? Você conhece a história de José na prisão? Administrou novamente bem a prisão, foi colocado ali como chefe na prisão. 2 dos serviçais do rei foram lançados na prisão, o copeiro, o padeiro. Ele lançou palavra profética, deu discernimento dos sonhos, mas foi esquecido pelo copeiro. Poderia novamente desanimar, poderia novamente reclamar, poderia novamente desesperar, mas a roupa de presidiário é a roupa que me ensina o tempo de espera, o tempo de ser resignado, é o tempo da resiliência, da adaptação, de saber que mesmo que fulano ou ciclano não se lembraram de mim, o meu Deus que me chamou não se esquece da minha vida em nenhum momento. Todas as suas promessas estão contabilizadas, ao seu tempo elas serão cumpridas. Eu gosto muito de um ensinamento que o pastor Christian passou para nós um dia. Se o copeiro tivesse se lembrado de José quando saiu da prisão, qual seria a grande função de José? Auxiliar de garçom. Ele seria lembrado, olha, lá na prisão teve um cara muito bacana, eu queria que você tirasse, e ele vai me auxiliar aqui. Mas a vida de José não estava na mão do copeiro, estava na mão de Deus, e era necessário ele ser esquecido.
Porque o que Deus tinha preparado não era um serviço, com todo o respeito, de auxiliar de garçom, mas Deus estava preparando para algo maior, que iria mudar a história da sua família, da sua vida. É interessante que quando é lembrado, porque o rei tem sonho, o faraó tem sonhos, e os sonhos estão perseguindo e ninguém consegue discernir. Aí sim o copeiro lembra: olha, lá na prisão eu conheci um revelador de sonhos, um intérprete de sonhos. Chamem esse rapaz, chamem esse rapaz. Então lá na ordem se ouviu a voz do carcereiro dizendo: José, corre, corre, porque Faraó quer falar com você. Irmãos, eu estou na prisão, eu fui esquecido. Alguém diz para mim: o Faraó precisa falar com você, tem algo bom para você aí. O que eu iria fazer? Sair correndo ao encontro de Faraó. Mas não foi isso que José fez. Versículo 14 do capítulo 41 de Gênesis diz: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Porém, ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Os caras estão lá na prisão falando: ei, o Faraó está te chamando, você vai deixar ele esperando. Ele é o Deus do lugar aqui, não é só um rei. Falou: ó, fica tranquilo aí, que eu estou me preparando para tomar posse. Fica tranquilo aí, porque eu não vou para minha posse sem barba feita e sem estar bem vestido. Que posse? Fica tranquilo, você vai saber. Ele troca a sua roupa, faz a barba. O menino, você que vai procurar emprego, dá uma melhorada nesse visual, meu filho. Vai de bermuda e camiseta procurar emprego. Eu nem sou especialista nisso, mas eu não vou te contratar nunca. Ali tem um especialista. Esse é o patrão. Prepara bem o currículo, põe uma roupa, escova esse dente, penteia o cabelo, porque pode ser que você já tenha que trabalhar naquele mesmo dia. Ele se apresenta a Faraó. Faraó tem o seu sonho interpretado. E o sonho você conhece: haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de muita miséria, de muita escassez. Então o que se produzia naqueles 7 anos deveriam ser guardados, para que pudesse alimentar o povo durante o tempo de escassez. E Faraó ficou encantado, e Faraó começa a olhar assim: gente, precisamos de alguém para administrar essa questão. Quem que vai administrar os celeiros nesse tempo de fartura, para que não falte lá na frente? José falou: eu conheço um cara aí. Conheço um cara. Na realidade, o próprio Faraó diz: alguém que tem sabedoria para interpretar sonhos e discernimento como você tem, você é a pessoa certa. E novamente, o Faraó manda que ele troque de roupa. Olha, você até que veio bonitinho, mas essa é a sua roupa da liberdade. E a roupa da liberdade é apenas a roupa da maturidade, de quem teve a promessa, de quem passou pelo deserto, de quem prestou o serviço, de quem fez a espera. Ele tem o direito da veste de liberdade, da veste da maturidade. Mas agora ele vai receber uma nova veste. Diz o versículo 42: e Faraó tirou da mão o seu anel sinete e colocou na mão de José, e vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fez-o subir no seu segundo carro, para que as pessoas fossem adiante dele, dizendo: ajoelhai-vos, porque Faraó constituiu José sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a Josué: eu sou o Faraó, mas sem você ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Essa é a roupa do governo. Deus pode te dar responsabilidades. Deus pode te dar novas responsabilidades. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel na casa de Potifar.
Você foi fiel ao seu pai. Você cantou louvores no dia do deserto. Na prisão, você adorou ao Senhor, soube esperar, esperou com paciência no Senhor. Adquiriu maturidade, sabe lidar com a liberdade. Então você está pronto para receber vestes de governo, vestes de liderança. Deus pode te colocar novas vestes hoje. Deus pode te colocar sobre novas responsabilidades. Deus pode cuidar para que você está orando, pedindo um casamento, mas não dá um passo para um dia poder governar uma casa, cuidar de uma esposa, liderar os seus filhos. Deus pode te colocar novas vestes de governo. Mas eu gostaria de concluir com a última veste. Ela está em Gênesis 45:1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou ali com ele, a não ser os seus irmãos, quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. É antagônico, mas essa sétima veste é a veste da nudez, é a veste do coração aberto, é a ausência de máscaras. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo. José, por conta disso, passou pelo deserto. Quando as coisas estavam melhorando na sua vida, ele diz: é agora. Novamente, ele sofre uma injúria, é preso, passa anos na prisão, é esquecido, recebe uma liderança, um governo, através dos dons e das habilidades que Deus tinha reservado a José. E aqui ele está com a chance de vir à forra, de descontar, de falar: olha o que vocês fizeram comigo. Entre a veste de governo e esse momento, José chora 7 vezes. 7 vezes ele chora, porque ele faz toda uma estratégia para engodando seus irmãos, articulando entre os seus irmãos, para que um deles ficasse retido como preso. Ele faz uma série de manipulações para que em algum momento ele possa dar o troco. Mas nesse período ele vai chorando, até que nesse instante o seu coração se abre e ele fica desnudo na frente dos seus irmãos. É quando ele tira toda a capa, é quando ele tira todo o adorno exterior e diz: vocês sabem quem eu sou. Olha, vocês até tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. E eu quero que vocês tragam o meu pai, eu quero que vocês tragam toda a família, porque vocês vão habitar aqui e serão protegidos por mim. Essa é a veste do perdão. É a mais difícil de ser colocada, porque nós temos que abrir mão de todas as outras. Essa é a veste da transparência. Essa é a veste que depois de 16 anos entre vocês, não tem como não usar. Cada um entre nós já sabe o nosso jeitão, nossos acertos, os nossos defeitos. Nós precisaríamos de um culto bem maior do que esse para falar das pisadas de bolas do pastor Eli. Os irmãos foram muito bacanas em falar só coisas boas e bonitinhas. Das vezes que eu não fui, das vezes que eu não pastoreei, das vezes que eu não estive presente, das vezes que eu falhei
como líder, como gestor ou como pastor principalmente. Você já vestiu essa veste? Com certeza, se você está nessa noite aqui, porque de alguma forma, em algum momento, você já me perdoou. E eu quero dizer que, depois de 16 anos, aqui nessa igreja, eu me sinto assim, desnudado. É o Eli que é o Eli de verdade. Não tem máscara. Você sabe o time que eu torço. Você sabe os dias que eu estou rabugento. Você sabe que eu não gosto de cadeira fora do lugar. Você sabe todas as coisas. Você sabe que eu não me importo muitas vezes com o movimento, porque eu estou aqui tão concentrado. Você sabe todas essas coisas. Você sabe que eu passo reto muitas vezes, focado no que eu tenho que fazer, e esqueço de dar bom dia, boa tarde para quem está perto no corredor. Você sabe todas essas coisas. Como é bom saber que nós chegamos em todos esses pontos, da roupa da promessa à nudez da alma. Nós vivemos juntos nesses 16 anos. E eu agradeço, porque eu pude ficar nu diante dos irmãos e poder ser conhecido pelos irmãos e ser cuidado tantas vezes mais do que eu cuidei. Pedi para a Silvia. Eu queria chamar os pastores da sede, das extensões, pastor Richard, pastor Christian, pastor Angélica, a Su, pastor Fábio, pastor Paulo, pastor Francimar, pastor Israel. Pastores que nos abençoam aqui. O Valdeci, que tanto nos abençoa, está lá no Vida Nova. Pastor Ivo. Esse cajado, a igreja me deu carinhosamente, como simbolismo do pastoreio e da afirmação do pastoreio. Só que esse cajado, Deus me deu discernimento quando eu estava pacotando as minhas coisas, de que ele não é meu. Esse cajado é da igreja. E em algum lugar, de alguma maneira, Deus está vestindo um novo líder para liderar essa igreja. Por isso eu não sei como nós vamos fazer isso, mas eu queria que vocês todos pudessem segurar juntos esse cajado. Todos pudessem segurar juntos esse cajado. Lembrando, pode chegando aqui. Pode ajoelhar, Israel. É bom ver pastor de joelho. Deus está chamando alguém e preparando com vestes para liderar essa igreja. Você crê nisso? E vocês têm uma missão: manter esse cajado intacto para entregar para esse novo pastor. Que na vida de vocês, essa igreja, ao passar o cajado para o novo pastor, ele possa receber uma igreja em unidade, sem partidarismos. Que vocês continuem simplesmente sendo e fazendo o que vocês já estão fazendo, cuidando bem do povo de Deus. Um novo líder será levantado para liderar a vida de vocês e dessa igreja. E ele vai receber esse cajado dos pastores da igreja. E quando ele estiver pronto, devidamente vestido, a igreja o reconhecerá. E vocês vão ter o privilégio de entregar um cajado de bênção, de unidade, de fidelidade e lealdade. Que
esse seja o símbolo, e que a igreja os encontre assim o tempo todo, nesse período de transição. Amém? Glórias a Deus. Você pode se colocar em pé. Você pode estender as mãos sobre a vida desses pastores. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa noite. Primeiro, Pai, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, ó Pai, render, Senhor, toda a glória mesmo, Senhor, ao Senhor. Agora, Pai, nós queremos colocar, Senhor, a vida, Senhor, desses pastores, ó Pai, ó Deus, na Tua presença. Eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, a cada um deles. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, que eles possam, Senhor, em unidade caminhar, ó Pai, direcionar a vida dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo e nesse novo tempo que o Senhor tem para a vida dessa igreja. Deus, em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando a vida do pastor Israel. Deus, dá graça a ele naquele lugar, naquela extensão. Deus, em nome de Jesus, dá novas vidas. Ó Deus, salvas naquele lugar. Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Francimar. Oh Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que aquela, Senhor, aquele lugar, aquela agência do Senhor naquele lugar caminhe, Senhor, em direção à Tua vontade. Cresça e frutifique ali naquele lugar, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Fábio, na direção, Senhor, dos nossos adolescentes, ó Pai, dos nossos juniores. Pai, dá graça a ele, dá voz a ele. Ó Deus, em nome de Jesus, enche o Senhor do Teu Espírito, para que ele possa ser usado cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a vida da pastora Angélica. Agora, Senhor, naquele desafio à frente, Senhor, da extensão Vida Nova. Dá graça a ela, Senhor, usa a vida dela ali naquele lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Christian. Obrigado, continua dando graça a ele, Senhor. Ó Deus, continua dando unção, Senhor, direção, Senhor, nos ministérios, Senhor, que Ele tem, Senhor, liderado. Dá graça, enche-o, Senhor, em nome de Jesus. Cada dia mais da palavra vinda do alto, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluias, aleluias. Deus, abençoa, Senhor, a vida do pastor Richard. Oh Deus, ser com ele. Ser com ele, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o Senhor da sabedoria, da graça vinda do alto. Oh Deus, unção vinda do Senhor e palavra do Senhor. Oh Deus, continua usando, Senhor, a vida do pastor Paulo. Ah, Deus, em nome de Jesus, com toda a firmeza que o Senhor já tem usado, ó Deus, com toda a retidão, ó Deus, da maneira como o Senhor tem já sido com o Teu Filho, continua sendo, dá graça e usa em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida das famílias desses pastores. Ah, Deus, guarda-os, livra-os do mal, Senhor, em nome de Jesus, acampa mesmo os Teus anjos ao redor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desta igreja. Ah, Deus, que ela continue sendo assim, amorosa, calorosa. Oh Deus, viva, adoradora, missionária, madura, acolhedora. Que ela seja assim, essas marcas cada vez mais fortes. Oh Deus, na sua vida. Nós Te louvamos, Deus, nessa noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ainda na Tua presença, nós, humildemente, Senhor, entregamos a vida dessa congregação. Ó Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que, tendo ouvido isto, Senhor, os líderes da igreja em Éfeso acompanharam o apóstolo até o cais e beijaram e lançaram sobre o seu pescoço. Obrigado, Senhor, pela generosidade da Igreja Batista Memorial em nos abençoar sem reservas.
muito obrigado. Muito obrigado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que do Senhor recebemos, confiamos a homens fiéis. Em nome de Jesus. É a nossa oração com gratidão. Com gratidão. Em nome de Jesus. Amém, papai.